Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Energisa Prevcast. Hoje vamos falar sobre o cenário econômico e os principais acontecimentos do mercado financeiro no mês de junho. Aqui comigo está o nosso diretor-presidente, Lucas Nóbrega. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Gabi. É um prazer estar aqui contigo. Bom, Lucas, como nós estamos fechando o semestre também, vamos tratar de alguns assuntos aí do mês, principais aspectos. Mas, para começar, como de costume, como que foi o aspecto internacional no mês de junho? Excelente. Acho que no mês de junho a gente teve um suspiro, né, um pouco mais de tranquilidade. Ali no comecinho do mês a gente teve a reabertura do canal de Hormuz. Isso fez com que tivesse um pouco menos de tensão, isso ajudou Uhum. os mercados também nacionais, né, lá fora também. Então essa redução dessa tensão entre os Estados Unidos e o Irã foi bom para o mercado, em que pese em julho isso já voltou um pouco, né? Mas de certa forma isso ajuda a explicar um Uhum. pouquinho do resultado ali da nossa carteira, né? Os Estados Unidos continua forte no combate à Uhum. inflação, então o Fed ali tem mantido, né, a taxa. O consumo lá nos Estados Unidos tem se mantido resiliente, né? Então a indústria, o mercado de trabalho continuam sólidos, por isso que ele mantém essa taxa, né? Tinha uma expectativa grande no início do ano para uma redução ali de taxa do Fed, Uhum. mesmo com a pressão do governo ali para uma redução de taxa, o Fed tem mantido, né? Já na Europa a gente viu uma pequena elevação na taxa de juros, né? Enquanto a China segue apresentando ali um crescimento moderado, né? Com foco mais nas exportações. Então, ainda tem um desafio lá na China que é a questão do Uhum. mercado imobiliário, né? Então, muita gente tem falado, se questionado se tem ou não tem uma bolsa, uma bolha ali no mercado imobiliário chinês. Mas, de certa forma, o cenário ele apresentou uma melhora Uma em melhora. relação aos meses anteriores, em especial a maio, né? A gente continua só apreensivo com a questão realmente dos juros, né? Que está realmente elevado, Sim. né? E não tem reduzido, né? Bom, Lucas, e no Brasil, como que foi o comportamento da economia dos mercados? A economia brasileira tem mostrado resiliência, né? Em especial ali a inflação. A inflação tem vindo alta. Isso faz com que haja menos espaço para corte, que pese o Banco Central reduziu ali Uhum. a taxa de juros em 0,25, né? A gente vê que a inflação ela tem se mantido ali alta, né? Acima nos 12 meses da meta do Banco Central. Isso faz com que o espaço para corte tenha reduzido, né? Não é que ele tenha reduzido, ele tenha caído esse Uhum. espaço, né? A gente esperava também que tivesse uma queda mais acelerada, mas por conta do conflito do Irã e dos Estados Unidos, isso acaba pesando, né, aqui a Sim, inflação, impacta isso aqui também, né? não tem jeito, né? O mundo globalizado. Então a Selic agora com essa redução foi para 14,25, né? E a gente tem uma expectativa aqui no segundo semestre, né, de que a taxa de inflação ande de lado, né? De lado quer dizer que ela não acelere nem reduza muito. E aí a grande expectativa no segundo semestre vai ser de fato aí o cenário eleitoral que vai Uhum. mobilizar e trazer Sim. bastante volatilidade, né? Bom, Lucas, vamos aos resultados dos nossos investimentos no mês de junho. Poderia comentar um pouquinho? Claro, claro. Então, falando um pouquinho aí da rentabilidade da cota, né, dos planos aqui da Energisa Prev, né? O plano Energisa no perfil conservador, ele rendeu ali 1,06, né? Eu vou falar do moderado, que aí a gente faz uma comparação entre um e outro, né? O moderado rendeu 0,69 e o sudeste, ele rendeu 0,66. Por que essa escadinha, né? Quanto maior o risco, né, Uhum. nesses perfis, maior, né, ou menor a rentabilidade, né? Isso porque os ativos de risco sofreram mais aqui no mês de junho, né? Em especial aí bolsa e multimercados, né? Isso é que explica então o conservador ter rendido 1,06 e o Sim, moderado ali 0,69. E em contrapartida, o Sudeste ele tem um pouquinho mais de risco, né? É o mesmo risco praticamente que o moderado, do mas moderado. ele tem uma exposiçãozinha um pouquinho maior em multimercado. E multimercado, que vinha vindo muito bem, né? Os gestores trocaram um pé ali, ninguém acertou, né? Essa queda que teve aqui no Brasil da taxa Uhum. de juros, mas mais do que isso, lá fora também teve um impacto no câmbio, né? E os gestores estavam mais posicionados, então o real acabou tendo ali um ganho naquele mês e isso trouxe aí um prejuízo para a carteira, tá? E falando do Prosperiza, né? Acho que o Prosperiza é um fato positivo, ele rendeu 1,04, está super em linha com o CDI, né? Ele é um plano que tem ali a carteira totalmente atrelada ao CDI e mesmo com a taxa, Uhum. né, com a cota, ele rendeu ali próximo ao CDI. Isso é importante, tá, Gabi, você trazendo aqui a questão do Prosperiza, porque ele é um plano
que hoje ainda tem pouco, tá mais os clientes da Volts, né, dentro do Grupo Energisa que possuem esse plano, mas a gente agora no segundo semestre vai fazer um esforço para abrir para todos os familiares, para qualquer pessoa poder fazer a adesão ao Prosperiza. Sim. E é um plano que nesse primeiro semestre que rendeu super em linha ali com o CDI, teve uma rentabilidade muito positiva ali, muito próxima do nosso perfil conservador, tá? Ótimo, Lucas. Só aproveitando também que agora no mês de junho nós fizemos a troca de perfil de investimentos para os clientes do Plano Energisa, então isso irá refletir no próximo mês para os clientes. Mas continuando aqui, nós estamos encerrando, né, o primeiro semestre já de 2026 e olhando para esses 6 primeiros meses, quais suas avaliações aí em relação aos nossos investimentos, ao cenário econômico em geral? A gente estava com a perspectiva, né? A gente começou o ano com uma perspectiva muito positiva, né, Gabi? A gente teve no ano passado uma bolsa que subiu bastante, né? Trouxe bastante Uhum, rentabilidade aqui para os nossos perfis, mas esse ano a gente teve o fator geopolítico influenciando uhum, muito, né? Então a gente teve, se a gente for lembrar ali, logo no comecinho do ano, né? Teve a questão aqui da Venezuela, né? Com a captura do Maduro pelo Trump e na sequência toda essa questão aí envolvendo o Irã, né? Essa guerra no Irã. Então, todos esses conflitos, né, trouxeram bastante volatilidade para as carteiras, então acabou prejudicando ali a sim, carteira de renda variável, mas acho que a gente tem uma perspectiva ainda positiva, tá? Um saldo positivo olhando para frente, porque toda essa queda daí é muito em função do mercado, dessa discussão toda entre os Estados Unidos e Irã, né? Então, a gente entendendo aqui que o segundo semestre essa pauta já passou para o mercado, a gente vai ter uma discussão super importante uhum, que é a eleição, né? Eleição aqui no Brasil vai ser um fator que vai trazer bastante volatilidade de preço, mas se a gente tirar esse fator, a perspectiva, o saldo é positivo, tá? Assim, para o Brasil. A gente viu que o Brasil ele foi afetado aí nessa questão do petróleo, né? uhum, Teve impacto aqui na Bolsa e no mercado, mas quando a gente pega o saldo, né, o Brasil não foi tão impactado quanto outros países. Então, assim, se mostrou ainda resiliente. A gente recebeu no primeiro semestre um grande afluxo de capital, né? Foi isso que eu comentei ali uhum. que impactou, né, as carteiras de multimercado, que não estava sendo esperado isso. Então, quando a gente olha assim o cômputo geral, em que parece ter tido bastante volatilidade aqui no primeiro semestre, né, a gente entende que a gente conseguiu preservar bem a carteira e está bem posicionado aqui para o Sim. segundo semestre, tá? Sim, muito bom. E só é importante também a gente sempre reforçar, né, que os investimentos de previdência, sempre a gente está olhando para o longo prazo, Perfeito. né, para o acumulado. Então, a gente observa mês a mês, né, nós trazemos aqui todos os meses a nossa análise, mas é sempre importante a gente acompanhar isso a longo prazo. Super bem lembrado. Isso refere exatamente também na escolha de perfil, né? A gente acabou de passar por Sim, mais uma escolha de perfil, os participantes, então, a cada 6 meses tem essa opção, e a gente sempre fala, não escolha o perfil pela rentabilidade. Eu vou até sim, falar agora como é que foi a rentabilidade, né? Se você me sim, permite, né? claro, claro. Nesses primeiros 6 meses, você pega o conservador, né? Ele rendeu 6,81, né, contra um moderado ali de 6,22. Qual é essa Uhum, diferença? Novamente se dá pelo quê? Exatamente pela renda variável, né? Essa exposição à renda variável trouxe mais volatilidade e fez com que o moderado ficasse um pouquinho abaixo. Mas quando a gente pega desde que o perfil foi criado, ele está ainda assim à frente do conservador. Vou escolher perfil por conta de 6 meses? não, Não. Eu não, tenho que sempre mirar, né, o para o longo longo prazo, prazo. que nem você comentou, né? Quando a gente pega o Sudeste no primeiro semestre, ele rendeu 5,72. E aí é onde que entra. Aqui o Sudeste ele tem um pouquinho mais de exposição, né, ao multimercado, e o multimercado ele sofreu, trocou um pouco aqui as pernas, né, em relação a essa entrada de capital estrangeiro ali no primeiro semestre, né? Então isso fez com que a posição ali do Sudeste, que ela é um pouquinho maior Sim, nesse veículo, acabasse trazendo uma rentabilidade um pouquinho abaixo do moderado, né? E o Prosperiza, aquilo que a gente comentou, ele está 100% atrelado ao CDI, ele rendeu 6,73, né? Ainda um pouquinho abaixo do conservador, porque o conservador é interessante, né? Ele é. tem, ele tem além da carteira CDI, uma exposição muito boa, né, em ativos marcados na curva. Então, assim, é um perfil muito sólido
tal qual o moderado também, tá? Acho que as carteiras de ambas, o Wellington sempre comenta aqui, né, aqui no podcast, eles são muito semelhantes, Muito a única semelhantes. exposição realmente diferente vai ser ali na renda variável. Então, acho que a gente passou bem por esse primeiro semestre, acho que o Sim. saldo é bastante positivo, né? Os participantes, a gente tem uma carteira resiliente, isso vai trazer resultado aqui também no segundo semestre e nos próximos anos também, tá? E já falando de segundo semestre, né, quais são os principais fatores aí que a gente deve acompanhar, né, que provavelmente vamos citar aqui nos podcasts, já tem uma ideia? Acho que a principal questão do segundo semestre vai ser aqui a discussão eleitoral, Eleitoral. tá? Então, acho que isso vai trazer bastante volatilidade, né? O mercado, e aí trazendo, tá, time, aqui a exposição a essa visão do mercado, tá? Não é necessariamente aqui da Energisa-Prev, isso é muito importante, né? O mercado, ele começou o ano muito otimista ali com a percepção de que talvez uma alternância de poder, né? Ou seja, eventualmente ali um sucesso maior do Flávio Bolsonaro. E aí veio todo esse escândalo aí do Dark Horse, enfim, envolvendo o Banco Master e tudo mais, e aí voltou o cenário hoje para uma maior probabilidade do Lula ganhar. Novamente, a gente está aqui no mês de julho, a eleição está super Sim, polarizada, sim. super dividida, não dá para dizer nem A nem B. O mercado, né, já incorporou de novo no preço a tendência do Lula ganhar, né? E o Lula ganhando, a gente vai ver exatamente como foi a expectativa do mercado, é que seja como o Lula 3, né, esse terceiro mandato dele. Então, isso traz, né, um fator de preocupação em relação aos juros no Brasil, tá? Não a Selic em si, mas os juros mais longos que impacta ali nas nossas NTNBs. Então, por isso a gente não viu essas NTNBs caindo muito, né? Uhum, A gente está uhum. vendo a Selic corrigindo ali devagarzinho para baixo, mas a gente não está vendo essas NTNBs fechando, né? Isso tem pouco impacto aqui na nossa carteira, porque a gente marcou tudo na curva, mas quem está ali, eventualmente, né, tem uma compra ou no Tesouro Direto, ou está Em numa outros plataforma, em investimentos. outros investimentos, está vendo isso daí mexendo bastante, né? Então essa é a tônica do segundo semestre, tá, Gabi? Dentro do Brasil, a gente vai Sim. ver a Selic caindo vagarosamente, uma discussão muito grande acerca do cenário eleitoral, né? Toda essa questão aí de Lula vis-à-vis ou Bolsonaro, ou uma outra Uhum. alternativa ali de centro-direita, enfim, isso vai ser uma dinâmica, isso vai apaziguar também. Isso é importante, né? Independente do cenário, de quem for o campeão ali em outubro, né? A gente tem uma perspectiva positiva para que, tirado essa discussão do radar, a gente tenha uma melhora na renda variável. Isso não muda essencialmente a questão dos juros, como a gente discutiu, né? Esses juros, e aí, independente se você tiver uma alternância de poder, ele só cairia realmente no ano que vem mais forte, tá? Mas a gente vai ver isso dando a tônica aqui, né, no mercado local. Sim. E lá fora é acompanhar também o que o Trump está fazendo, né? Então acho que o Trump tem sido a grande discussão, não só política, mas também econômica, né? Porque as iniciativas que ele faz ali, ora, com a questão da Venezuela, acho que foi um caso que impactou pouco o mercado, mas ali no Estreito de Hormuz tem um alto impacto ali, passa boa parte do petróleo para o mundo todo. Sim, Então, foi um tópico que a gente abordou muito nos anteriores. e a gente vai continuar discutindo isso aqui, né? Então, a questão da tensão geopolítica, né? A gente teve, já vem tendo já há alguns anos a discussão Rússia, Ucrânia. Você tem Israel e todos ali os vizinhos, né? Palestina em especial, teve ali com a Síria, e agora você tem a questão aí da entrada dos Estados Unidos contra Irã. Então você vê uma tensão Uhum. geopolítica muito forte, e isso tem contribuído para deixar o mercado mais volátil, e acho que o resultado disso tudo que a gente tem é um mundo menos globalizado, tá? Entendi. Qual é o impacto disso na nossa carteira? Acho que a gente vai ter que se debruçar mais sobre isso, tá? Mas o mundo ele está cada vez menos globalizado, mais resistente, né? Sim. Mais resistente, quando eu falo assim, resistente à abertura de novos espaços econômicos. Então é um mundo mais desafiador, tá? E isso faz com que nossa carteira, por estar resiliente, por ter essa posição marcada na curva, esteja bem posicionada, tá? Muito bom, Lucas. Muito obrigada aí pela sua análise. Acho que fechamos o ciclo aí com chave de ouro, né? Esses primeiros 6 meses.
E muito obrigada, Lucas. Prazer, Gabi. Obrigado a todos vocês. Mês que vem vocês seguem aqui acompanhando novamente com o Wellington. Forte abraço a todos. Bom, pessoal, continue nos acompanhando em nossas redes sociais, aqui no YouTube. Se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo. Muito obrigada. Tchau, tchau.